A polícia de repente disse: nós levamos rapidamente uma criança encontrada no carro para o hospital. Você está presa. Fiquei chocada quando eles apareceram na minha casa e não consegui acreditar no que estavam dizendo. O quê? Eu não tenho uma criança, respondi, confusa. O policial também parecia confuso. Eles disseram que encontraram o dono do carro através da placa e que estava registrado em meu nome. Isso poderia ser verdade? Tive um pressentimento, então corri para o hospital onde a criança havia sido levada. Lá, vi um menino de cerca de 5 anos deitado em uma cama de emergência. Seu rosto estava vermelho e áspero, mas meu coração disparou quando vi seu rosto familiar. A partir daquele momento, minha vida mudou completamente, com essa criança no centro de tudo. Eu sou Eloá, uma mulher de 33 anos que trabalha em casa. Comecei a namorar meu marido, Michel, quando estávamos na faculdade juntos, no mesmo clube, e nos casamos após a formatura. Estamos casados há 10 anos, mas não conseguimos ter filhos. Tentamos até tratamentos de fertilidade, mas descobri que tenho uma condição que dificulta a concepção. Michel, sendo bondoso, me disse: está tudo bem, vamos viver felizes só nós dois. Meus sogros são legais. Como meu cunhado já tinha um filho, eles nunca me pressionaram, mas eu me sentia mal pelos meus pais, que esperavam ter netos. Moro perto deles e os visito com frequência. Se ao menos meu irmão João tivesse um filho. Tenho um irmão mais novo, João, que é 7 anos mais novo que eu. Talvez por ser o caçula, ele começou a andar com más influências no ensino médio. Ele diz que é porque nossos pais o comparavam comigo, a irmã mais velha, mais inteligente e bem-sucedida, mas do meu ponto de vista, nossos pais nos tratavam igualmente. Ainda assim, João se rebelou e causou muitos problemas. Aos 20 anos, ele disse que estava cortando os laços com a família e saiu de casa, desaparecendo sem deixar rastros. Não o vejo desde então. Às vezes, eu folheio álbuns de fotos antigas e lembro dos dias em que João, ainda pequeno, me seguia por aí, me chamando de Mana. Um dia, enquanto eu trabalhava de casa, minha campainha tocou sem parar. Entrei em pânico e verifiquei a câmera, vendo a polícia na minha porta. Eles anunciaram de repente: transportamos uma criança encontrada em um carro, você está presa. Fiquei chocada e sem palavras. O quê? Eu não tenho uma criança, eu disse. O policial parecia tão confuso quanto eu. Eu tinha tantas perguntas. A polícia explicou que um pedestre havia notado um carro abandonado na estrada com uma criança desmaiada dentro e o havia denunciado. A criança foi levada de ambulância para a emergência. Quando perguntei onde estava o carro, disseram que estava em frente à casa dos meus pais. Infelizmente, meus pais estavam viajando. A polícia identificou o dono do carro pela placa, e embora o carro estivesse registrado em meu nome, a pessoa que usava era meu irmão mais novo, João. Eu costumava emprestar meu carro para ele quando ele tirou a carteira de motorista, e ele o levou quando saiu de casa. Desde então, o carro ficava parado em frente à casa dos meus pais, exceto quando precisava de inspeção e manutenção. Apesar de brigarem com ele, meus pais sentiam pena de João e cuidavam do carro, pensando que ele poderia precisar dele. Mas quem era a criança deixada para trás no carro? Correndo para o hospital, me aproximei da cama na sala de emergência e vi apenas o topo de uma pequena cabeça espiando por debaixo de um cobertor. O cabelo encaracolado e ondulado instantaneamente me lembrou de alguém. Meu coração disparou quando uma memória de infância de João passou pela minha cabeça. Ao me aproximar, vi o rosto de um menino de cerca de 4 a 5 anos que se parecia muito com João. Será que poderia ser? Nesse momento, recebi uma ligação da minha mãe, que estava fora e em pânico. João ligou e pediu para cuidarmos do filho dele. Ele disse que deixou a criança no carro porque não estávamos em casa. Sob este sol escaldante, o que devemos fazer? Reassegurei a minha mãe preocupada que a criança já havia sido levada ao hospital e parecia que iria sobreviver. Ela parecia aliviada e disse que voltaria em breve. Eu entendia os sentimentos da minha mãe. Não era hora para uma viagem agora. Eu sabia que essa criança era do meu irmão, mas quando ele nasceu e quem é a mãe? Expliquei à polícia que ele provavelmente era filho do meu irmão e decidi ficar com o menino. Depois disso, tentei ligar para o meu irmão várias vezes, mas não consegui falar com ele. Olhando para a criança, parecia que ele estava com dor. Ver um corpo tão pequeno suportando tanto sofrimento partia meu coração. Naquele momento, uma enfermeira veio e me entregou as roupas que a criança estava vestindo antes de trocar por pijamas de hospital. Estavam gastas e muito sujas, com o nome Rodrigo escrito na etiqueta.
Pela extrema magreza dele e pelo estado das roupas, era evidente que Rodrigo estava vivendo em uma situação muito difícil. Naquela noite, minha mãe voltou de sua viagem e correu para o hospital. João, ela murmurou, segurando Rodrigo com força, com lágrimas nos olhos. Rodrigo se parecia muito com João. No dia seguinte, a condição de Rodrigo havia melhorado, mas ele parecia muito assustado. Perguntei suavemente, tentando não assustá-lo: quantos anos você tem, Rodrigo? Eu tenho 5 anos, ele respondeu, mostrando uma mão e contando os dedos. Uau, você fala tão bem, eu elogiei e acariciei sua cabeça, e ele sorriu pela primeira vez. Ainda assim, Rodrigo parecia magro, pálido e pequeno. O médico disse que ele tinha hematomas por todo o corpo. Convenci a polícia a nos deixar cuidar de Rodrigo até conseguirmos falar com João e de alguma forma consegui evitar fazer um boletim de ocorrência oficial. 3 dias depois, Rodrigo estava pronto para deixar o hospital. Eu não queria que ele usasse suas roupas velhas e esfarrapadas, então comprei roupas novas para ele e o vesti. Ele parecia ainda mais esperto e fofo em sua roupa nova. Quando estávamos saindo do hospital, finalmente consegui falar com João pelo telefone, mas havia muito barulho do outro lado. Como você pôde deixá-lo no carro sob o sol escaldante? Ele acabou no hospital. Eu gritei frustrada. Ele sobreviveu, não sobreviveu? Então está tudo bem, João respondeu casualmente. Ele tinha hematomas por todo o corpo. Foi você que fez isso, exigi. Rodrigo é desajeitado, eu só estava ensinando disciplina, João retrucou sem mostrar arrependimento. Fiquei sem palavras. Ele tem apenas 5 anos. Ele está sofrendo, não consegue nem se lembrar das letras, por mais que eu tente ensinar. É frustrante, então o deixei na casa dos nossos pais, disse João. Fiquei chocada com as palavras duras do meu irmão sobre seu próprio filho. Considerando que talvez fosse melhor para Rodrigo não ficar com um pai assim, fiquei ainda mais horrorizada quando João acrescentou: estou no meio de um jackpot no cassino agora, e desligou abruptamente o telefone. Vendo Rodrigo, que parecia visivelmente preocupado, derramar lágrimas silenciosas, eu disse suavemente: vai ficar tudo bem, e o confortei, acariciando sua cabeça. Aos 5 anos, é natural sentir medo e chorar, mas ele não parecia pedir por seu pai ou mãe, o que me pareceu estranho. Não pude deixar de me perguntar por que e isso me partia o coração. Depois de discutir com Michel e meus pais, decidimos que Rodrigo ficaria conosco em nossa casa. Em casa, preparei um almoço infantil com hambúrgueres e batatas fritas decorados com bandeirinhas coloridas de personagens. Quando coloquei o prato na frente de Rodrigo, seus olhos brilharam. Nunca vi comida assim antes. Eu realmente posso comer isso? Ele perguntou. Claro, Rodrigo, fiz só para você, eu assegurei. Eu adorei vê-lo comer com ketchup por todo o rosto e um sorriso crocante. À noite, Rodrigo se divertiu no banho com Michel, rindo e se divertindo muito. Na hora de dormir, eu lia livros ilustrados para ele enquanto me deitava ao seu lado. Ele ouvia atentamente com os olhos brilhando, mas às vezes olhava para mim com uma expressão preocupada. Posso ficar aqui para sempre? Não quero mais voltar para casa, ele implorou uma noite. Eu entendo, você quer ficar aqui com a gente, certo? Perguntei suavemente. Rodrigo assentiu com alívio, e isso partiu meu coração ao vê-lo se sentindo assim. Conforme os dias passavam, ele se aproximava ainda mais de mim e de Michel. Ele se oferecia para ajudar com a roupa ou tentava carregar minhas sacolas de compras com seu pequeno corpo quando saíamos. Morando juntos, descobri o quanto Rodrigo era uma criança gentil e maravilhosa. Michel e eu nos apegamos muito a ele e começamos a discutir a possibilidade de adotá-lo, especialmente se João e sua parceira não planejavam criá-lo. Quando verifiquei com a prefeitura, descobri que meu irmão e sua esposa haviam registrado o nascimento de Rodrigo e, de acordo com os registros de endereço, eles estavam morando com Rodrigo na casa dos nossos pais. Mas não era verdade, há tempos meus pais não viam João. Iniciamos o processo de consulta com o Tribunal de Família sobre a adoção. Cerca de um mês depois de Rodrigo vir morar conosco, João e uma jovem mulher vieram nos visitar. Ei, obrigado por cuidar do Rodrigo, João disse casualmente. Eu não quero voltar, Rodrigo sussurrou rapidamente, escondendo-se atrás de mim. Ele deve ter tido algumas experiências assustadoras. Fazia anos que eu não via meu irmão, e ele parecia mais confrontador do que nunca, com roupas desalinhadas. A jovem mulher com ele, que se apresentou como Renata, tinha vários piercings nas orelhas e no nariz e vestia-se de forma extravagante. Como você descobriu onde eu moro? Perguntei, intrigada. Mamãe me contou. A propósito, mana, você está morando em uma casa bonita e levando uma vida ótima, hein?
Tenho algo para discutir sobre o Rodrigo. Me deixe entrar, disse João. Eu me senti desconfortável, mas não pude recusar quando se tratava de Rodrigo. Segundo meu irmão, ele havia se casado com essa mulher logo após sair de casa. Eles estavam se mudando frequentemente, e havia momentos em que viviam no carro porque não tinham outro lugar para ir. Enquanto ele olhava ao redor da minha casa, meu irmão de repente foi direto ao ponto. Eu ouvi da mamãe que você não tem filhos, certo? Você está casada há 10 anos e ainda não tem filhos, então talvez você não possa ter nenhum, ele disse. O que você está tentando dizer? Perguntei, sentindo um pressentimento. Nós tivemos uma ótima ideia. Se você quiser o Rodrigo, que tal? Mas não vai ser de graça, ele disse diretamente. Fiquei chocada com a audácia de João, tentando vender o próprio filho, depois de já ter tentado deixá-lo com nossos pais por pura irritação. Fiquei tomada pela raiva. João, você tem noção do que está dizendo? Rodrigo não é um objeto para ser vendido. Agora vai bancar a justa? Eu me rebelei por causa do seu jeito certinho. Nossos pais sempre te favoreceram. João zombou. É ridículo culpar nossos pais e a mim pelas suas próprias escolhas. Cala a boca e só me dá o dinheiro. João exigiu, levantando a mão como se fosse me bater. Naquele momento, Rodrigo, que estava se escondendo atrás de mim, avançou. Ele estendeu os braços, tentando me proteger de João. Vendo isso, me senti ainda mais determinada a proteger Rodrigo. João, vender seu próprio filho por dinheiro é absolutamente errado. Declarei firmemente. Apesar da minha indignação inicial, decidi dar a eles os R$ 13.400 que tinha economizado no meu armário como um acordo. Também fiz com que assinassem um documento em que prometiam não ter mais nenhum envolvimento com Rodrigo e consegui o consentimento deles para adoção. A esposa de João comentou friamente. É um alívio não ter que lidar com uma criança tão problemática, chocando-me com sua indiferença. Assim que os documentos foram finalizados, eles pegaram o dinheiro, sorriram com desdém e desapareceram. A partir daquele momento, Rodrigo realmente se tornou nosso filho, e completamos todos os procedimentos legais necessários. Os dias que se seguiram foram repletos de felicidade. Rodrigo floresceu e ficou saudável, e, como casal, nossas vidas se encheram de sorrisos e alegria graças a ele. Durante esse tempo, começamos a notar os talentos de Rodrigo e estávamos ansiosos para incentivá-los. No entanto, 15 anos depois, outro incidente ocorreu quando meu irmão mais novo e sua esposa nos fizeram uma visita. João agora exibia uma barba desgrenhada, cabelo bagunçado e parecia muito mais velho do que seus 41 anos. Sua esposa estava desleixada, sem maquiagem, vestindo roupas sujas e sandálias de plástico rasgadas. Ficou claro que eles estavam passando por tempos difíceis e levando uma vida dura. Eu tive um pressentimento ruim, pois a visita deles não poderia trazer nada de positivo, e, infelizmente, meu marido confiável, Michel, estava no trabalho naquele dia. O que vocês vieram fazer aqui? Perguntei cautelosamente. Preciso de dinheiro, João respondeu diretamente. Por que eu deveria te dar dinheiro? Retruquei, sentindo-me desconfortável. Estou surpreso. Pensei que o Rodrigo fosse apenas um garoto burro, mas ele conseguiu entrar em uma das melhores faculdades de medicina, não foi? João disse, revelando que havia ouvido sobre Rodrigo através de alguém em nossa vizinhança em um bar local. Na realidade, Rodrigo era muito inteligente. Ele sempre se destacou na escola desde os anos de ensino fundamental e conseguiu entrar em um prestigiado programa de medicina logo após o ensino médio. Isso não é mais da sua conta, disse firmemente. É um grande negócio, ele é meu filho, e, já que se tornou um garoto tão incrível, pensei em pegá-lo de volta, João declarou. O quê? Exclamei, chocada com sua audácia. Se você não gostar, que tal me dar R$ 33.500? João sugeriu. Não te dei R$ 13.400 há 15 anos? Retruquei. Isso é uma situação diferente, João insistiu. Não posso te dar essa quantia, recusei firmemente. João agarrou meu braço e me ameaçou, perguntando se eu queria me machucar. A dor foi mais emocional do que física, vendo meu próprio irmão agir daquela maneira. Nesse momento, alguém gritou: "Tire as suas mãos dela", e agarrou o braço de João. Era Rodrigo, agora um jovem forte de 20 anos. Rodrigo facilmente imobilizou João, que acabou deitado de bruços no chão. A esposa de meu irmão, vendo Rodrigo todo crescido, disse calorosamente: "Você cresceu tanto. Eu sou sua mãe. Sempre quis te ver." Mas Rodrigo manteve-se firme, declarando:
Meus únicos pais são os desta casa. Eu me lembro das coisas terríveis que vocês fizeram comigo quando eu tinha apenas 5 anos. Senti amor pela primeira vez quando cheguei aqui. Vocês não são meus pais. Mesmo depois das palavras sinceras de Rodrigo, João e sua esposa não pareciam prontos para desistir. Então mostrei a eles o acordo que fizemos 15 anos atrás. Ele dizia claramente: não teremos mais envolvimento com a criança. Se não cumprirmos, medidas legais serão tomadas. Vocês quebraram a promessa. Vou chamar a polícia, declarei firmemente. Eles ficaram visivelmente abalados, tentando inventar desculpas, dizendo que haviam se esquecido do acordo. Na verdade, estavam sendo perseguidos e ameaçados por agiotas. Sem os R$ 33.500, estamos em sérios apuros. Por favor, não seja tão cruel, me ajude, mana. Você está bem de vida, certo? João implorou. Apesar de suas ameaças anteriores, agora ele estava suplicando. Não posso te ajudar. No momento em que vocês abandonaram Rodrigo, perderam qualquer ligação comigo também. Você não é mais meu irmão, eu disse firmemente. Por favor, João implorou, desesperado e derrotado. Rejeitei firmemente o pedido de João. Ajudá-lo só permitiria que seu comportamento continuasse. Enquanto suas insistências continuavam, eu estava prestes a chamar a polícia quando eles saíram a contragosto. Mais tarde, soube que o casal havia sido preso por furto e agora vivia uma vida conturbada na prisão. Enquanto isso, Michel, Rodrigo e eu continuamos vivendo pacificamente e felizes. Ver a determinação de Rodrigo em se tornar médico e ajudar os necessitados enche meu coração de alegria. Graças a Rodrigo, nossos dias são cheios de risos e contentamento. Estamos ansiosos para continuar nossa vida feliz juntos.